Olá, meus queridos e queridas! Que bom ter vocês por aqui hoje. Sabe, na vida da gente chega uma hora que as coisas mudam, não é? A gente passa décadas criando os filhos, guiando, se sacrificando por eles, e de repente, a gente percebe que a dinâmica não é mais a mesma. Talvez eles ignorem seu conselho, desconsiderem sua opinião, ou até falem de um jeito que a gente não gosta. E o pior, às vezes, a gente se sente um peso. Bate uma tristeza, uma frustração, até uma raiva, não é verdade? Dá vontade de esfregar na cara deles tudo o que a gente fez, os anos que passamos colocando eles em primeiro lugar. Mas vou te contar um segredo. Brigar e ficar com raiva não resolve. Pelo contrário, muitas vezes piora a situação. Mas calma, existe um caminho muito mais eficaz para reconquistar o respeito deles, sem brigas, sem discussões e sem mágoas. Hoje, eu vou compartilhar com vocês 6 atitudes poderosas que podem transformar completamente a forma como seus filhos te veem. São mudanças simples, mas que fazem uma diferença enorme. Algumas podem até te surpreender, mas se você ficar até o final, vai descobrir como voltar a ser aquela figura respeitada e valorizada na vida dos seus filhos. Bora lá? Ação 1. Pare de correr atrás da aprovação deles. A primeira coisa, e talvez uma das mais difíceis, é parar de correr atrás da aprovação dos seus filhos. Um dos maiores erros que a gente comete, especialmente com a idade, é tentar demais agradar. Você já se pegou fazendo isso? Se desdobrando para eles, dizendo sim quando queria dizer não, colocando as necessidades deles antes das suas, na esperança de que, se você fizer o suficiente, eles vão te valorizar mais, não é? Pois é, a verdade é que, quanto mais você tenta agradar, menos eles te respeitam. Respeito não se ganha com sacrifício excessivo, ele se ganha com autorrespeito. Se a gente está sempre cedendo, sempre querendo paz a todo custo, o que a gente está ensinando é que nossos sentimentos vêm em segundo lugar. E quando eles começam a acreditar nisso, é fácil te dar como garantido. Pensa na Dona Margarida, por exemplo. Uma mulher forte, independente, mas com o tempo, ela começou a deixar os filhos adultos tomarem todas as decisões, mudava a agenda dela por eles, ficava quieta mesmo quando não concordava. Ela dizia, eu só quero manter a família unida. Mas o que aconteceu? Os filhos pararam de valorizá-la. Eles a viam como alguém que sempre se adaptaria, sempre concordaria. Ela achava que estava mantendo a paz, mas estava perdendo a voz. Então, se seus filhos não te respeitam, o primeiro passo não é exigir respeito, é parar de agir como se você precisasse dele. Estabeleça limites, diga não quando for preciso, fale o que pensa, mesmo que eles não gostem. Porque no momento em que você começa a se respeitar, eles começam a te ver diferente. E com o tempo, esse respeito volta para você. Ponto para reflexão. Você se pega sempre cedendo, mesmo que não quer, só para manter a paz ou a aprovação deles? O que isso está ensinando a eles sobre o seu valor? Ação 2. Não discuta, dê o exemplo. Quando seus filhos desconsideram sua opinião, te interrompem ou te tratam sem respeito, o primeiro instinto é discutir, não é? Lembrar tudo o que você fez, exigir que eles escutem. Mas vou te contar algo que vai te poupar anos de frustração. Discutir nunca funciona. Pensa bem, quando foi a última vez que você convenceu alguém a te respeitar brigando por isso? Respeito não se ganha com palavras vazias, se ganha com a sua presença, com a forma como você se porta, como você responde quando a sua paciência é testada. Se você responde à falta de respeito com raiva, tudo o que você está fazendo é confirmar o que eles já acreditam, que eles têm poder sobre você. Conheci um seu Francisco, um professor aposentado, que foi um líder na sala de aula. Mas em casa, os filhos adultos o tratavam como um resto. Ignoravam o conselho, riam quando ele tentava corrigi-los. No começo ele discutia, mas quanto mais ele brigava, pior ficava. Até que um dia, seu Francisco mudou. Em vez de discutir, ele começou a escutar de verdade. Parou de correr atrás do respeito com palavras e passou a se portar como um homem que já tinha respeito. Ele falava com calma, com sabedoria, sem precisar provar nada. E devagar, os filhos começaram a notar. Eles viram um homem que não estava desesperado por aprovação, que não precisava se provar. Um homem que simplesmente era uma figura de força. Se seus filhos não te respeitam, não lute contra eles. Mostre a eles o que é respeito pela forma como você se trata. Mantenha sua dignidade, fale com confiança e, o mais importante, nunca se rebaixe ao nível deles.
porque quando você se mantém firme com elegância, eles vão sentir. E, com o tempo, vão seguir seu exemplo. Ponto para reflexão. Você consegue imaginar a diferença se, em vez de discutir, você apenas mostrasse a sua dignidade? Ação 3. Diminua a dependência emocional. Uma das lições mais difíceis de aprender quando a gente envelhece é que você não pode depender dos seus filhos para sua satisfação emocional. Você os ama profundamente e quer que eles te amem e respeitem de volta, certo? Mas no momento em que eles sentem que você precisa deles para se sentir valorizado, o poder na relação muda. A realidade é que as pessoas, até os seus filhos, respeitam aqueles que são emocionalmente independentes. Quando você se apoia neles para validação, carinho ou atenção, isso coloca uma pressão sobre eles. E em vez de se sentirem gratos, eles começam a se sentir sobrecarregados. Podem se afastar, ficar impacientes ou até irritados. E quanto mais você persegue o amor deles, menos livremente eles o dão. Conheci uma senhora, a Dona Helena, uma mãe muito carinhosa, que deu tudo aos seus filhos. Quando eles cresceram e ficaram ocupados com suas próprias vidas, ela se pegava esperando o telefone tocar. Quando não tocava, ela ligava, e muitas vezes demais. Ela lembrava o quanto sentia falta deles, o quanto queria que eles visitassem mais, mas em vez de aproximá-los, isso os afastava. Eles começaram a ver as ligações dela como uma obrigação, não algo que esperavam. Até que um dia, Dona Helena fez diferente. Ela parou de esperar, parou de ligar primeiro. Em vez disso, começou a focar nela mesma, arrumou novos hobbies, saiu com amigos, cuidou da própria felicidade. E algo surpreendente aconteceu. Os filhos dela começaram a ligar mais. Eles passaram a respeitar o tempo dela, a apreciar os seus esforços, porque, de repente, perceberam que a generosidade dela não era ilimitada, era um presente, não uma garantia. Então, se os seus filhos não te respeitam, é hora de perguntar: você está permitindo isso? Porque se você não estabelecer limites, eles não os estabelecerão por você. E se você não se defender, ninguém mais o fará. Ponto para reflexão. Você está permitindo que os seus filhos te tratem de um jeito que você não aceitaria de outras pessoas? Onde você pode começar a desenhar uma linha de "aqui não passa"? Ação 5. Pare de dar sem receber valorização. Uma das maneiras mais rápidas de perder o respeito é continuar dando para pessoas que não o apreciam. E, como pais, fazemos isso mais vezes do que percebemos. Damos nosso tempo, nossa energia, nosso apoio, mesmo quando não é reconhecido, mesmo quando é dado como garantido, mesmo quando somos recebidos com nada mais que direito. Mas aqui está a verdade. Quando você dá para alguém que não aprecia, você não constrói amor. Você não constrói respeito. Você constrói expectativa. Eles param de ver sua quindeza como algo valioso e começam a vê-la como algo a que tem direito. E no momento em que você para de dar, eles não se sentem gratos, eles se sentem inconvenientes. Conheci um seu Jorge, um pai que era muito generoso com os filhos. Ajudava financeiramente sempre que precisavam, largava tudo para auxiliá-los e até reorganizava a vida para acomodar as necessidades deles. Mas em vez de gratidão, ele era recebido com reclamações. Não diziam obrigado, esperavam mais. E o pior, quando ele finalmente precisou de ajuda, eles estavam muito ocupados. Até que um dia, seu Jorge mudou. Ele parou de se dobrar, parou de oferecer ajuda antes mesmo de ser pedida e, o mais importante, começou a dizer não quando precisava. No começo, os filhos ficaram frustrados, não entendiam por que ele não estava mais se dobrando por eles, mas com o tempo, algo mudou. Eles começaram a valorizar o tempo dele, a apreciar os seus esforços, porque de repente perceberam que a generosidade dele não era ilimitada, era um presente, não uma garantia. Se você sente que seus filhos não respeitam o seu tempo, o seu esforço ou a sua gentileza, dê um passo atrás. Pergunte-se: você está dando mais do que deveria? E se sim, o que aconteceria se você parasse? Porque quando você ensina às pessoas que a sua generosidade é condicional ao respeito, elas vão começar a tratá-la dessa forma. Ponto para reflexão. Será que a sua generosidade se tornou uma obrigação na mente dos seus filhos, em vez de um presente? Qual seria o impacto se você começasse a dizer não ou esperar que a sua ajuda fosse pedida e valorizada? Ação 6. Construa uma vida fora deles. Uma das maneiras mais poderosas de reconquistar o respeito dos seus filhos
É mostrar a eles que a sua felicidade não gira em torno deles. Como pais, é natural nos dedicarmos aos nossos filhos, fazê-los o centro da nossa vida. Mas à medida que envelhecemos, essa dinâmica muda. E se você passou a vida inteira priorizando-os, eles podem começar a te ver como alguém que não tem mais nada acontecendo. As pessoas respeitam aqueles que têm seu próprio propósito, seus próprios interesses, seu próprio senso de realização. E se seus filhos veem que você depende deles para entretenimento, validação ou significado, eles podem começar a se sentir sufocados, ou pior, podem começar a te ver como alguém que não tem vida própria. Eu conheci a dona Eleanor, uma viúva de quase 80 anos. Depois que o marido faleceu, ela dedicou tudo à vida dos filhos. Ligava constantemente, dava conselhos que não eram pedidos, esperava que eles preenchessem o vazio que o marido deixou. Mas em vez de aproximá-lo, Isso os afastava. Eles visitavam menos, as ligações eram mais curtas e Dona Eleonor se sentia mais sozinha do que nunca. Foi então que ela fez uma escolha. Ela entrou num clube do livro, começou a viajar com amigas, se voluntariou em um centro comunitário. Ela parou de fazer dos filhos o centro do seu mundo. E algo incrível aconteceu. Os filhos começaram a procurá-la mais. Eles ficavam curiosos sobre o que ela estava fazendo, admiravam a independência dela, a respeitavam. Se seus filhos não te respeitam, pergunte-se: eles te veem como alguém com uma vida plena e significativa ou como alguém esperando pela atenção deles? Porque quando você mostra a eles que está vivendo e não apenas resistindo, eles começarão a te ver sob uma luz completamente diferente. Ponto para reflexão. Quando seus filhos olham para você, eles veem alguém esperando por eles ou alguém com uma vida plena e interessante? O que você pode começar a fazer hoje para enriquecer sua própria vida? Meus amigos, meus queridos, o respeito não é algo que você pode exigir dos seus filhos. É algo que você inspira através da forma como você se porta, como você estabelece limites e como você vive sua vida. Se eles começaram a te tratar com menos carinho, menos consideração ou menos respeito, não gaste sua energia se zangando. Em vez disso, mude sua abordagem. Pare de buscar a aprovação deles, porque quanto menos você precisar dela, mais eles a darão. Lidere pelo exemplo, porque sua dignidade fala mais alto que suas palavras. Diminua sua dependência emocional, porque quanto mais autossuficiente você for, mais eles respeitarão sua presença. Estabeleça limites, porque as pessoas só te tratarão tão bem quanto você exigir. Pare de dar sem apreciação, porque quando a generosidade é dada como garantida, ela perde o seu valor. E o mais importante, construa uma vida fora deles, porque as pessoas respeitam aqueles que têm seu próprio propósito, sua própria alegria e seu próprio senso de realização. Se você fizer essas coisas, algo incrível vai acontecer. Seus filhos começarão a te ver sob uma luz diferente, não como alguém esperando pela atenção deles, mas como alguém que comanda o respeito, simplesmente por ser quem você é. E com o tempo, esse respeito voltará para você. Não porque você o exigiu, mas porque você o conquistou. Obrigado por estarem comigo hoje. Eu adoraria saber de vocês. Deixem um comentário abaixo e compartilhem uma coisa que aprenderam hoje e como planejam usá-la em suas vidas. Os pensamentos de vocês são muito importantes para nós. Se gostaram do vídeo e acharam útil, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem. O apoio de vocês nos ajuda a continuar criando conteúdo bom para informar e inspirar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.